prejuízos para a navegação e abastecimento no interior. Durante os 6 meses de vazante, Manaus sofre com os apagões de energia. Pois é, enquanto as autoridades não encontram uma solução para o problema, a população, a indústria e o comércio amargam prejuízos por causa das falhas no abastecimento. Uma simples queda de energia é suficiente para parar uma linha de produção. Nesta indústria de receptores de TV digitais, os geradores levam 10 segundos para restabelecer a energia. Mesmo assim, a cada falha, 150 aparelhos deixam de ser produzidos. Um prejuízo que todas as fábricas de eletroeletrônicos de Manaus precisam arcar. É um problema que nós já vemos enfrentando nos anos passados, ele vem se agravando. E se agrava agora com o aumento da atividade industrial, o crescimento da atividade do polo industrial. E eu falo, a infraestrutura não acompanhou o desenvolvimento do polo industrial de Manaus. Segundo o presidente da Federação de Dirigentes Lojistas do Amazonas, os constantes apagões também são um pesadelo para os comerciantes. Está afetando muito, principalmente no horário do almoço, quando as lojas têm que vender o seu produto, que são vendidas a quilo, né? E esse produto tem que ser pesado numa balança. A balança está desligada, o cupom fiscal está desligado. O governo exige que a gente tire nota fiscal. Como é que nós vamos vender? Indústria, comércio, até o trânsito de Manaus, que já é complicado, piora com as faltas de energia. Um problema que se repete ano após ano, sempre no verão, e que preocupa. Se nada for feito, a cidade que vai ser sede da Copa de 2014 corre o risco de deixar os turistas no escuro, no calor e sem água. A captação e distribuição de água é feita por bombas potentes que não podem ser alimentadas por geradores. A Águas do Amazonas precisa de uma subestação inteira para fazer as máquinas funcionarem. Sem energia, 80% dos bairros de Manaus ficam no seco. Só esse ano já queimaram as bombas de 100 poços desses poços que a gente produz água. Isso prejudica demais a continuidade do abastecimento. Aqui na Ponta do Ismael, na Zona Oeste, que produz água aqui para 80% da cidade, na última semana nós tivemos aqui 2 paralisações que afetaram grandemente a regularização do abastecimento. Bom, e ontem o ministro das Minas e Energia, que esteve em Manaus, prometeu resolver em 20 dias as falhas no abastecimento, tanto na capital quanto no interior. Em visita ao Parque Energético da Eletrobras Amazonas de Energia, ele encontrou equipamentos novos, mas todos fora de uso. Resta então esperar pela solução do problema. Portas trancadas na empresa Amazonas Energia. Lá dentro, o ministro Márcio Zimmermann avaliava o tamanho do problema que atinge o Amazonas. O consumo de energia elétrica do Amazonas foi o que mais subiu, 14% só este ano. O estado produz megawatts suficientes para atender os consumidores, mas existem falhas na distribuição e na manutenção dos equipamentos. O ministro descobriu, por exemplo, que a empresa concessionária tem 220 transformadores novos, guardados e sem uso. A primeira ação vai ser justamente aproveitar os equipamentos e trazer novos para a capital. Com isso, nos próximos 20 dias, o problema dos apagões deve ser resolvido. As medidas foram anunciadas pelo ministro e pelo governador. Segundo eles, as trocas começam pelas zonas norte e leste de Manaus. Nesse momento, tem 425 novos transformadores que serão trocados e nós esperamos que nos próximos 20 dias a gente tenha solucionado esse problema dos apagões na cidade de Manaus. Ao mesmo tempo, essas medidas elas começam a surtir efeito de imediato. À medida que você vai trocando, você começa a ter uma melhoria de não ter perda de circuitos por perda de transformação. Porque esses transformadores que vêm, eles são mais potentes, então eles podem atender uma carga maior. Quanto ao interior, o ministro afirmou que já existe um plano para melhorar o abastecimento. Já está o estudo em andamento para interligar Manaus com Boa Vista. Vai ser a última capital brasileira que não operava no sistema interligado. Mas Zimmermann também trouxe más notícias. A ampliação do serviço, através da interligação do sistema com o resto do país, prevista para 2011, vai ser adiada por mais um ano. Agora a gente vai falar de um outro probleminha.